A Lei Federal de Importunação Sexual é recente, tem apenas 2 anos, mas chegou a tempo de tentar resolver um antigo problema. Você já passou por alguma situação constrangedora? Já sim. E como é que foi na hora? Eu saí à noite e tava com as amigas. E assim, veio um cara, me puxou pelo braço, querendo me beijar. Tipo, me pressionou pela parede, na parede. Então, tipo assim, eu empurrei. Mas assim, foi uma situação bem chata, bem complicada. Entendeu? Que ele ainda se achou certo. Ele falou, pô, se você tá aqui, você tem que estar disponível. Então, assim, depois disso, eu até evito de sair à noite. Porque realmente tem homens que é bem sem noção. Não respeitam mesmo. A todo momento, transporte público, a gente sabe que ônibus, metrô, trem, todo ambiente que está muito cheio, a gente está passível a esse ato, né? Mas nada tão constrangedor que não pudesse ser contornado. Com a Lei de Importunação Sexual, passou a ser crime atitudes como cantadas invasivas, beijos sem consentimentos e assédio no transporte coletivo. A pena para quem cometer esse tipo de crime pode variar de 1 a 5 anos de prisão. A pena ainda pode ser aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for praticado por uma pessoa que tenha relação de afeto com a vítima. Acho essa lei maravilhosa, porque é um absurdo, né? Sem a minha permissão fazer algo. Precisa dessa lei e as pessoas precisam ser mais solícitas, porque as pessoas enxergam o erro, mas finge que não está vendo nada. Eu acho que essa lei para a mulher é muito importante, porque hoje nós somos uma figura muito vulnerável, né? E essa lei ela vem dar um pouco de proteção, né? Proteção a nós mulheres, em todos os ambientes em que nós estamos, que hoje o respeito mesmo ao ser humano já é difícil, imagina para uma figura vista como frágil, vulnerável. Então, essa lei, ela tem muita importância hoje, né? Eu acho que é uma lei necessária, porque eu acho que a mulher tem que ser respeitada no transporte coletivo, na rua, seja onde quer que ela esteja, porque eu acho que não pode ser nada assim obrigado porque o homem quer, entendeu? Eu acho que se fosse ao contrário, se a mulher fizesse isso com o homem, ele, né? De repente tem homem que iria reagir. Então, eu acho super importante. Os dados apresentados pelo Dossiê Mulher de 2019 mostram que a violência contra as mulheres continua crescendo no estado do Rio. Dos 165 registros de assédio sexual, 150 foram contra mulheres, o que significou 90,9% dos casos. Já os 689 casos de importunação ofensiva ao pudor, a maioria, 638, foram contra mulheres, o que significou 92,6% dos casos. O advogado criminalista explica qual é a diferença entre o assédio sexual, estupro e importunação sexual. O estupro é o constrangimento, é constranger alguém a ter conjunção carnal ou a praticar com essa pessoa qualquer ato libidinoso, né? Mas sempre mediante violência ou grave ameaça. O estupro ele tem essa exigência. O estupro dos crimes desses 3 crimes que a gente está comentando aqui nessa entrevista, o estupro é o mais grave deles, em termos de resposta penal. Ele prevê uma pena de 6 a 10 anos para quem for condenado na forma simples do estupro, né? Mas o estupro é isso, é quando há o constrangimento a ter a conjunção carnal ou a praticar qualquer outro ato libidinoso, mas esse constrangimento ele acontece através de um ato violento ou através de uma grave ameaça, né? Então é preciso que a pessoa esteja ou armada, ou com uma faca, ou prometendo algum mal injusto e grave, ou forçando a pessoa violentamente, né, a vítima violentamente, a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Nessa hipótese, você tem um estupro. Na importunação sexual, não. Digamos, ela é um pouco menos. As exigências típicas da importunação sexual, elas são um pouco menores do que a do estupro. A importunação sexual, quando você pratica contra alguém e sem a anuência dessa pessoa, algum ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua lascívia. Né? O exemplo clássico da importunação sexual são aqueles episódios que eu falei do ônibus. Né? Veja que o fato do sujeito estar se masturbando dentro de um ônibus, estar ejaculando, enfim, em cima da pessoa, não é algo que ele faz mediante violência ou grave ameaça. Né? Não tem a violência ou a grave ameaça, que são as notas distintivas do estupro. Né? Portanto, não havendo violência ou grave ameaça, mas a prática de um ato com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, você pode enquadrar como importunação sexual.
Por último, você tem, então, o assédio sexual. A grande nota que distingue o assédio sexual, tanto do estupro quanto da importunação sexual, é a relação de subordinação hierárquica, né? O assédio sexual ele só pode ser praticado numa relação em que o autor esteja numa condição de superioridade hierárquica ou de ascendência sobre a vítima. E o assédio sexual é o simples constrangimento, com a finalidade de obter vantagem, com a finalidade de obter favorecimento pessoal. Para haver o assédio sexual, portanto, não precisa ter violência, não precisa ter grave ameaça, não precisa ter conjunção carnal, não precisa ter ato libidinoso, enfim, não precisa ter nada daquilo que o estupro e a importunação sexual exigem. Para ele, a lei deve ter não só um caráter punitivo, mas, acima de tudo, coibir esse tipo de atitude tão comum no dia a dia de muitas mulheres. A gente precisa desmistificar um pouco essa ideia de que a criminalização de condutas ela é capaz, ela tem um condão, ela tem aptidão para reduzir a prática de crimes, né? Não existe dado estatístico que corrobore essa hipótese. Quer dizer, não é porque uma conduta é criminalizada que ela tende a ser menos praticada, ou não é porque uma pena aumentou que aquele crime tende a ser praticado com menor frequência. Agora, evidentemente que está colocado aí para as mulheres, sobretudo, né, um instrumento de resposta mais efetiva à prática desse tipo de conduta, né? A importunação, o crime de importunação sexual, ele se situa ali um pouco no meio termo, porque a importunação sexual não chega a ser propriamente o estupro, né? Digamos, é menos do que o estupro, mas é algo que perturba a dignidade sexual da mulher, enfim, da vítima, de maneira que ela vem um pouco nessa perspectiva de oferecer uma resposta mais adequada. Mas é muito difícil dizer que a tipificação desse crime diminuiu a sua incidência, né? É muito difícil. As mulheres hoje dispõem de uma ferramenta de resposta penal mais efetiva, mais adequada. Agora, deve dizer que elas sofrem menos com essa prática, eu acho que não.